Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, programa inédito com apoio cultural da Ordem Rosa Cruz, a MORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Você, querido amigo do programa Presença e Harmonia, já meditou sobre o simbolismo de uma rosa? Sobre os múltiplos significados que essa flor tão celebrada, em todas as culturas praticamente, tem? O que podemos depreender de uma rosa? Que associações podemos fazer a partir da beleza da rosa? Então vamos abrir com um clipe, essa discussão, e na sequência vamos tentar extrair o que pudermos desse simbolismo. Vamos lá. A rosa. Você já deve ter visto uma rosa. Já deve ter parado para apreciar uma rosa. Sua cor, seu perfume, seu formato. Mas alguma vez já parou para apreciar o caule de uma rosa? As folhas, as raízes, os espinhos? Sem caule, sem folhas, sem raízes e sem espinhos, não haveria a rosa. A rosa é o resultado de um perfeito trabalho de equipe. Mas todos precisam fazer a sua parte. Sem união, não há realização. Sem realização, não há futuro. Sem futuro, não há vida. Sem vida, não há rosa. A rosa. Meditemos. Aí está, Frater Elias. Meditemos, sobre a rosa. Sim, depois de uma apresentação dessa, só entrando mesmo em meditação. Em meditação, é verdade. Realmente é impressionante como a rosa, ela, vamos assim dizer, nos atrai, com uma força assim muito profunda, muito intensa, Uhum. Possivelmente por isso apreciamos tanto uma rosa, E principalmente algumas pessoas, principalmente as mulheres, quando recebem uma rosa, é um momento assim muito especial para todas elas, Sem dúvida. De alegria. E muito mais para nós, estudantes Rosa Cruz. O que podemos então aí, Frater, depreender do simbolismo da rosa, aplicando aí a nossa realidade Rosa Cruz também? Vamos assim dizer, sem nenhuma preocupação, vamos assim, de fazer um aprofundamento, Uhum. Mas é importante que se tenha ao menos um pouco de conhecimento disso, pelo a forma como nós a utilizamos, quer dizer que é uma cruz com uma rosa, Isso já causou N interpretações, às vezes até de forma equivocada. Mas a principal delas, vamos assim, que deve ficar para todos nós, mesmo que não sejamos estudantes Rosa Cruzes, é a questão de que a cruz representa, vamos dizer assim, o físico, vamos chamar assim, a parte material em si, a vida em si. E a rosa é a alma. Uhum. Por isso ela está no centro da cruz. Há muitos anos, vamos dizer assim, se usava uma cruz até com os 4 lados, vamos dizer assim, iguais. Uhum. E ela bem no centro, representando justamente essa colocação de que ela está bem no centro. Então, se nós começarmos a aprofundar um pouquinho que seja, nós vamos vendo o que é. Que a alma é que representa, vamos dizer assim, que é o foco, que é o centro de todo esse trabalho, de toda essa caminhada, de toda essa pesquisa, de todo esse desenvolvimento, vamos assim dizer, ou até diria,
desse processo de autoconhecimento, não é? Por isso ela é um símbolo que representa muito para nós, sabe? Esse processo da rosa está no centro da cruz, ela não está completamente desabrochada, ela está semi-desabrochada, também significa alguma coisa, né? Que ela está num processo de... Exato, se nós observarmos, por isso é importante nós observarmos uma rosa, ou uma roseira em si, como nós estamos falando aqui no clipe, né? Que se nós observarmos bem a rosa, ela tem um formato, no seu início, no seu surgimento, praticamente começa num ponto, vamos assim dizer. E à medida que o botão vai crescendo, se nós observarmos bem, é o formato de um coração. Nós vemos um coração pequenininho, por exemplo, como de uma ave, alguma coisa, fica mais ainda semelhante ao nosso, claro que já num tamanho, numa proporção maior. Mas é um coração, né? Um coração revestido, né? Que de repente começa a se abrir. E é interessante que esse desabrochar é um movimento de quem? Aí é que entra a importância da rosa no sentido, vamos dizer assim, desse trabalho do compartilhar, do trabalho conjunto, do trabalho em equipe. São as pétalas que começam a fazer o seu movimento. Agora veja que ela preserva no seu centro, dentro de si, até o último momento, alguma coisa importantíssima para todos nós, que vai ser o quê? O perfume da rosa, a fragrância. A gente vai senti-lo no momento que ela realmente se abre. Não é? E se nós observarmos esse movimento, nós vamos ver o quanto ele é harmonioso. Nenhuma pétala puxa para cá ou para lá, quer se movimentar primeiro do que a outra, etc. Não, elas têm um movimento harmonioso. Então a rosa é um símbolo importantíssimo em vários aspectos. Diríamos até assim, vamos dizer assim, no sentido do nosso dia a dia, da nossa vida. Não precisamos nos aprofundarmos no sentido místico, vamos dizer, ou da mística, vamos até dizer, onde nós chegamos de chamá-la de rosa mística. Não é? Quer dizer, aí é um aprofundamento muito maior. Mas justamente nesse sentido. Agora, o clipe, ele nos chama realmente a atenção, porque muitas das vezes nós ficamos focalizados apenas na rosa. Sim. E nos esquecemos desse processo todo. Num dos programas nós já falamos que um símbolo que a ordem usava, vamos assim dizer, na antiguidade, ou melhor dizendo, quem sabe, medieval e tudo mais, era uma cruz, não é? E tinha uma roseira nos seus pés. Sim. E essa roseira ia subindo, enrolando na cruz, até chegar no centro da cruz, onde surgia a rosa. Não é? Justamente para nos dar esse sentido que esse clipe agora procura nos colocar, até mesmo para os não Rosa Cruz. Claro. Porque o trabalho de equipe, esse trabalho de conjunto, esse compartilhar hoje, está cada vez se demonstrando mais importante. Claro. Né? E essa justa posição, vamos dizer assim, das pétalas da rosa, né, essa abertura harmoniosa, né, socializada, é o que garante tanto a beleza como o efeito que ela produz naquele que está recebendo. Né? Tanto visual como o efeito olfativo, né? Quando ela solta aquela fragrância. Quer dizer, um organismo trabalhando harmoniosamente, né? Sem que cada parte queira se sobressair a outra, né? Provavelmente vai exalar essa mesma fragrância espiritual. Intensa, né? Intensa. Aí é que está. Quer dizer, não é uma coisa que, vamos dizer assim, um pouquinho daqui, porque essa abriu mais do que a outra. Não é, no momento certo, aquilo desabrocha e exala aquela sua fragrância com muito maior intensidade. Se nós observarmos, no nosso dia a dia, na nossa luta, é mais ou menos isso. Às vezes a gente não tem a paciência de se concentrar os esforços de uma forma que em determinado momento aquilo vai florescer com força, Sim. com pujança. A gente quer fazer tudo rapidinho e etc e tal. O que ocorre? Muitas das vezes aquilo não floresce, não tem força suficiente para crescer, está entendendo? Para se desenvolver. Então a gente tem que ter, e como sempre falamos, a natureza está sempre nos dando lições. E possivelmente a rosa, ela tem muito mais lições do que nós estamos colocando nesse momento aqui. Daí a importância de nós a observarmos, de nós conhecermos um pouquinho mais da rosa. Agora, quando nós a interiorizamos, quer dizer, que é a rosa, vamos dizer, que está lá dentro do coração, e quem sabe até o coração aí
entre muito profundamente nessa composição com a rosa, quer dizer, ele é a rosa, não é? Que precisa se fortalecer e começar a fazer esse abrir-se para um belo dia se desabrochar e realmente se tornar uma rosa mística, quer dizer, a alma em toda a sua força, em toda a sua pujança, em todo o seu esplendor, em toda a sua radiância, vamos dizer, tem muito a ver, não é? Então, nós também temos a nossa rosa interna, interior, e possivelmente está muito aí, no coração. E para nós, Rosa Cruzes, de acordo com o simbolismo, a rosa só desabrocha, né, plenamente quando está agregada à cruz, né, não separadamente da cruz. Quer dizer, ela precisa da experiência da cruz para fazer esse trabalho. A cruz sendo para nós, né, o plano material, o corpo físico, as experiências terrenas. Por isso, né? Frade Jamil, o Frade está lembrando um fator importantíssimo. Por isso nós temos que entender e reconhecermos a importância do nosso corpo. Não é? É muito delicado, porque nós já passamos momentos em que passamos por, vamos assim dizer, algumas culturas, algumas informações, mais ou menos delicadas para nós, né? Em que se colocava que o corpo não tem valor nenhum. Por que nós vamos cuidar do corpo? Ele não tem valor nenhum. Que era inclusive um obstáculo para a alma, vai né? voltar para o pó. Alguns colocavam como obstáculo para a alma, né? Não é? Para a alma. E alguns até colocavam que dentro daquele corpo não tinha alma. Então, nem isso. Mais delicado ainda. Quer dizer, o que nós temos que entender que esse corpo é justamente isso. Dentro de si tem uma rosa. Certo? E a nosso ver, cada vez mais a gente vai entendendo que é o coração. Não é? Porque hoje muitos estão dizendo, procure um caminho com o coração. Você está seguindo o seu caminho com o coração? É assim que estão se colocando hoje. Agora, se nós olharmos o nosso corpo físico e nós abrirmos os braços, nos colocarmos numa posição em pé e abrirmos os braços, que coisa mais interessante. Onde é que vai estar esse centro? No coração, né? No coração, não é isso? Exato. Então a gente vê que tudo isso foi estabelecido com muita sabedoria, porque isso tudo nós estamos falando aqui de coisas milenares, não é de coisas 100 anos atrás, 300, 500, milenar. Não é? Então essas criaturas foram observadoras, não é? Receberam, vamos chamar assim, instruções, orientações em níveis muito superiores para chegar a essas conclusões, não é? Então é isso que a ordem nos orienta, nos coloca, são informações que a ordem procura nos colocar, mas a gente precisa também fazer as meditações, as reflexões, as observações aonde? Na natureza, com a natureza. Nós vamos compreendendo quanto nós temos da natureza e a quanto a natureza tem de nós. Então, no fundo, nós temos que aprender o quê? A conviver com essa natureza. Ela faz parte de nós, como nós fazemos parte dela. É interessante que a rosa também, Frater, ela só libera o perfume quando ela está plenamente desabrochada, não antes, né? Quer dizer, não adianta forçar o processo, né? Não antes. Que há essa vontade de alguns, às vezes, de acelerar o processo, de forçar o processo, de abortar, né? Queimar etapas, né? Quando não é o Exato. Então, esse movimento das pétalas da rosa é altamente significativo para nós. Nós precisamos entender isso. E por quê disso? O crescimento, veja, nós temos que entender cada vez mais que esse reencontro é com a alma, é uma responsabilidade muito grande. Não é apenas você estar abrindo um fichário ou uma gaveta ou isso. É um reencontro com a alma. Isso é muito sério. Não é? Muito sério. E a ordem tem plena consciência disso. Daí ela colocar as coisas com tranquilidade, com calma, para que a gente possa realmente ir amadurecendo isso. Quer dizer, permitindo que esse movimento esse desabrochar vá ocorrendo calma, lenta, tranquila e harmoniosamente. Senão, o que vai acontecer? Pode haver ela não vai se abrir totalmente e, de repente, ela murcha, entra num processo inverso. Ela começa a murchar. Não é? Então, ela precisa desabrochar. Então, o nosso ser, ele precisa disso. Então, o autoconhecimento, todos esses, vamos chamar, o que nós estamos fazendo hoje, e que a ordem vem fazendo há milênios, vamos assim dizer, através desse trabalho, é justamente nesse sentido. Então, não é uma coisa para afrontar outros símbolos, não é nada disso.
é para nos mostrar que realmente dentro de nós tem algo importantíssimo que precisa ser reencontrado. E que nós sabemos que é de ordem divina. Ninguém diz que não é diferente, que é de ordem divina. Quer dizer, essa rosa mística, quando chegar aí, é luz, é pura luz, é luz divina, é um negócio muito sério. Você não pode dizer assim, não, é simplesmente para ter um símbolo para atrair as pessoas. Quem sabe para atrair nesse sentido, claro, né? De que isso precisa desabrochar e que está dentro de nós, está no nosso interior. Então é quando você fala no eu interior, no mestre interior, então ainda é muito mais do que isso. Nós temos que entender. Então essa rosa está lá. Sem dúvida. Ela está guardando tudo isso, não é? E quanto aos espinhos da rosa, Frater, qual que é o simbolismo dele? O que podemos depreender desses espinhos? Porque se eles estão lá, tem uma necessidade, né? Claro que a gente sabe, do ponto de vista botânico, biológico, a gente conhece. Ele tem a sua função. Nós estamos explorando aqui os significados filosóficos da coisa. Pois né? é, mas como tudo na nossa vida tem a sua função. Quem são, vamos dizer assim, alguns espinhos, vamos dizer, né? Alguns usam a pedra no caminho, né? Nós temos que entender que as pedras estão no caminho por alguma razão. Não são para serem chutadas, não é? Então o espinho na roseira também tem a sua função. Quem sabe para nos despertar, não é assim? A gente está meio adormecido, leva um cutucãozinho. É verdade. Opa, não é? Mas pode ser também para reservar o orvalho, não é? Que às vezes nós precisamos ter uma reservazinha de alguma coisa, não é? Então o espinho, ele desperta. Ele tem para nós, vamos dizer, tem uma função de despertar. E na rosa, até mesmo, ele tem uma função de se apoiar. Veja que é necessário o espinho. Porque à medida que ela vai se envolvendo, o espinho dá apoio, dá suporte, dá sustentação. É verdade. Não é? Veja que coisa belíssima isso. Mas se nós vermos ali, em princípio, é para arranhar, é para machucar. Não, é justamente para isso, para dar suporte, para dar sustentação, apoio, para que você possa crescer, possa desenvolver. E quem está fazendo esse suporte também? As raízes. As raízes estão absorvendo o alimento, a sustentação, a nutrição, também o apoio, de certa forma, para o vento, para as tempestades, etc. Veja que coisa. Sem dúvida. Não é assim? Sem Se entramos nas folhas, as folhas respiram. Não é? Então, a roseira também necessita de respirar. Já falamos num programa que às vezes a gente não conhece ainda muito pouco a respeito desse movimento da clorofila, né? Desse movimento todo ainda. Mas as folhas são necessárias. Se você simplesmente tira todas as folhas de uma roseira, possivelmente ela não vai progredir. E assim somos nós. Se nós tiramos, vamos dizer assim, todas as virtudes, quem sabe essas folhas não possam ser algumas virtudes. E quanto ao orvalho, Frater? A rosa orvalhada, que é um símbolo também bastante querido para nós, Rosacruzes. É muito querido, muito profundo, né? Aí a gente começa a entrar em quintessência e a prima matéria e tudo mais, quer dizer, para nós sentirmos como a natureza é sábia, não é? Quando a natureza é sábia. Em lugares, por exemplo, hoje existem pesquisas científicas que você acha que não tem nada, não tem água, de repente, mas tem o orvalho, que é uma água, vamos chamar assim, puríssima, puríssima. Então veja que representação mais linda. Então a gente começa a ver que tem muito mais, e toda essa riqueza está em nós. Tudo isso está em nós como seres humanos. Tudo isso está em nosso corpo. Claro. Claro que tem um pontinho nele que tem uma luz profunda, né? Quer dizer, concentrada, mas profunda. E tudo isso nós temos que entender que é assim. Então não tem nada obscuro, nada no sentido, não é isto, não é? Ou colocando uma coisa como quem diz, mas por que não é assim? É justamente assim, para que tenha esse sentido de que nós estamos em crescimento, o nosso corpo é importantíssimo para nós. É lamentável que às vezes se coloque isso, que o nosso corpo não tem utilidade nenhuma. Não é assim. Ele tem, e a gente tem que entender,
porque através dele tem outros corpos, tem um corpo psíquico, não é? Então, essa que é a questão toda que nós precisamos entender cada vez mais para podermos, como é que eu diria assim, usufruir disso. E podermos o quê? Compartilhar disso com os outros, porque à medida que nós entendemos isso, o nosso compartilhar é muito maior. O nosso interagir com os outros é muito maior, porque a gente começa a sentir que pode oferecer, tem muito mais a oferecer do que nós pensamos. Para quando chegar aquele momento da fragrância, se irradiar assim, em toda a sua intensidade, é uma coisa fantástica. Porque o aproveitamento será de quem? De todos. Quem já não leu ou não ouviu o que os orientais dizem? Quando um homem se ilumina, quando alguém atinge a santidade, são milhões que são beneficiados. E é justamente isso, é essa fragrância, é esse perfume, é essa luz que é irradiada. É fantástico. Quanto um outro símbolo, Frater, que também é bastante precioso para nós Rosa Cruzes, que é a tal da rosa musgosa, né? Essa rosa musgosa que existe na Índia, né? Uma nova especialidade de rosa, né? Também para nós é bastante importante porque simboliza uma especialização dessa essência da rosa, né? Que favorece essa questão pela sua fragrância. Pela sua fragrância. Porque ela é uma rosa especial, que tem essa fragrância, entendeu? E essa fragrância, de certa forma, ela pode ser reconhecida. Esta que é a questão, entende? Então veja que coisa mais linda, quando uma coisa tão simples, que parece que não tem nada, não tem nenhum significado, de repente começa a nos mostrar um mundo imenso. Imenso, né? Não é? Um verdadeiro, vamos dizer assim, universo, um cosmos e tudo mais. Entendeu? Então, felizmente, a gente está vendo cada vez mais, não só vendo, como sentindo, e está aí, isso tudo está ficando mais claro, mais luminoso, não é? E isso é importante para não ficar justamente nisso, nós acharmos que o nosso corpo não tem sentido nenhum, vamos maltratá-lo porque ele não serve para nada. Não é assim, ele tem uma função importantíssima em todo esse desenvolvimento. Importantíssima. Então, com isso, nós vamos vendo de que é importante nós entendermos um pouco mais do que? Da simbologia, dos símbolos, coisas que de repente estão se perdendo, estão nos distanciando, porque nós estamos perdendo a nossa capacidade de olhar. Parece-me que temos que voltar a aprender a olhar. Para poder ver, né? Para podermos ver, não é? Como já foi dito, né? Olhos para ver, ouvidos para ouvir e assim por diante, né? Sem dúvida. Então, precisamos ter, mas o que a gente não pode dizer é que não tem significado nenhum. Isso que, então, há uma preocupação da ordem justamente com a gente não perder esse significado. Porque nós perdemos, com o significado, nós perdemos o sagrado. Sem dúvida. E aí por aí vai. Então vamos entrando num processo de dessacralização que não é brincadeira. Processo que já ocorre há uns 2 séculos. Muito, né? Delicado, e muito influências, delicado. Consequências nefastas, né? Não é? Afasta o homem da sua essência, né? Afasta o homem do seu religare, né? Da sua uniomística. Até dizemos o seguinte, coloca o homem distante daquilo que ele tem dentro de si. Sem dúvida. Dele mesmo, né? Dele mesmo. Não é? Então veja que coisa interessante, você procura alguma coisa para colocar tudo fora de você, distante de você. Então nós vamos deixar aqui, Frater, uma exortação aqui para os nossos amigos, né? Que a partir dessa semana, até o nosso próximo programa, procure uma roseira, né? Procure observar uma rosa ou algumas rosas, baseado em tudo isso que foi exposto hoje, né? Baseado em todo esse simbolismo, em toda essa mística, por que não dizer, né? E faça essa experiência, permita-se a viver essa experiência e veja se novos estados de consciência não são alcançados. Vamos aí encerrar novamente com o clipe, Frater? Vamos, Frater. E até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro, uma paz profunda. A rosa. Você já deve ter visto uma rosa.
já deve ter parado para apreciar uma rosa, sua cor, seu perfume, seu formato. Mas alguma vez já parou para apreciar o caule de uma rosa? As folhas, as raízes, os espinhos? Sem caule, sem folhas, sem raízes e sem espinhos, não haveria a rosa. A rosa é o resultado de um perfeito trabalho de equipe. Mas todos precisam fazer a sua parte. Sem união, não há realização. Sem realização, não há futuro. Sem futuro, não há vida. Sem vida, não há rosa. A rosa. Meditemos.